Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na nossa aula 2, nós veremos de maneira específica o uso dos complementos diretos, que também pode ser chamado de objeto direto. O complemento direto serve para evitarmos a repetição de um elemento já mencionado na oração. Nós usamos para substituir coisas, pessoas ou coisas personificadas. Por exemplo, el coche de Juan es muy precioso. Lo revisa siempre, lo lava todos los días y jamás lo aparca en la calle. Então, observem que o lo, nos três casos, estão retomando el coche para evitar uma repetição desnecessária. Os complementos diretos são me, te, lo, la. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nos, os, los, las. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. É muito importante que vocês memorizem essa tabela, ok? Para encontrar o complemento direto na oração, você precisa primeiro identificar o verbo na oração. Então, tem que fazer a seguinte pergunta: que ou a quem? Então, por exemplo, ella lee la revista todos os dias. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o verbo. O verbo é ler. Então, que lee la revista? Então, la revista, terceira pessoa do singular feminino, pronome la. La é o complemento direto. La revista é o complemento direto. Como diferenciar o complemento direto do indireto? Bom, observa que em cada uma das frases do exemplo abaixo, o complemento a Ana possui uma distinta função. Então, primeiramente, visitei a Ana. La visité. Então, tem o verbo visitar e eu pergunto, quem você visitou? A quem visitaste? Visitei a Ana. La visité. Complemento direto. Segundo exemplo, escrevi a Ana. Le escrevi. Complemento indireto. Então, você tem o verbo escrever e a pessoa pergunta, a quem escreviste? Para quem escreviste? Escrevi para ela. Indireto. Quando perguntamos ao verbo a quem, ou seja, quem foi a pessoa visitada, a resposta é a Ana. Por isso que nós temos um complemento direto. E quando perguntamos ao verbo para quem, a quem escreviste, a resposta é a Ana. Por isso que é um complemento indireto. Então, por exemplo, le escrevi um bilhete a Ana. Neste caso, um bilhete é o complemento direto e a Ana é o complemento indireto. Outro exemplo, mirou a sua hija com atenção. Então, o verbo é mirar. E aí vem a pergunta, a quem miraste? Não, a quem mirou? Resposta, a sua hija. Então, complemento direto, porque a sua hija é feminino, terceira pessoa do singular, pronome la. Bom, quando o complemento direto se refere a uma pessoa, a coisas ou animais personificados, em espanhol se utiliza a preposição a. E mesmo assim o complemento segue sendo complemento direto. Então, para quem assistiu a minha primeira videoaula, eu coloquei lá assim, que para você identificar o complemento direto, você tinha que fazer duas perguntas. Que ou quem? No entanto, nessa segunda videoaula, eu estou colocando que para você identificar um complemento direto, você precisa perguntar que ou a quem. Por quê? Para um brasileiro, é muito mais fácil você identificar um complemento direto perguntando que ou quem. Porque quando você coloca a preposição a, você geralmente pode se confundir e pensar que é um complemento indireto. Lembrando que em português também ocorre, né? Eu vou explicar isso já já, embora muito raramente. Então aqui eu vou colocar um exemplo. Escucho una canción. Então o verbo escuchar, e eu pergunto, que escuchas? Una canción, feminino singular, terceira pessoa, complemento direto, la escucho. Escucho a Maria. Então, a quem escuchas? Escucho a ella. Em português, você perguntaria quem você escuta. Então, complemento direto, la escucho,
a Maria. E quiero a mi perro. Mi perro, animal de estimação, por isso, lo quiero. Em português, há poucos casos de objeto direto personificado. Um desses casos ocorre com o verbo amar. Então, por exemplo, nós dizemos em português: amo vocês. Porém, nós dizemos: amo a Deus. Então, a Deus é objeto direto preposicionado em português. Então, esse objeto direto preposicionado em português, ele é muito frequente em espanhol, ok? Então, muita atenção ao tentar diferenciar o complemento direto do complemento indireto. Então, sempre lembra das perguntinhas, lembra das regras. Identificou o verbo, você pergunta que, a quem, para ver se é o complemento direto, ou para quem, a quem, para ver se é um complemento indireto. Agora, vamos praticar? Então, nós temos a primeira frase. Nosotros llamamos a ti. Então, de acordo com o nosso passo a passo, você precisa primeiro identificar o verbo. Ok, uma vez que você identificou o verbo, agora você tem que fazer alguma pergunta para ele. Que ou a quem? E como resposta nós temos nosotros te llamamos. Então, o verbo llamar, vem a pergunta a quem llamamos? Resposta, llamamos a ti, segunda pessoa do singular. Por isso, na tabelinha lá no início, segunda pessoa do singular é te, nosotros te llamamos. Próxima frase. Pedro saludou a Ana. Então, identifique o verbo, faça a pergunta ao verbo e como resposta nós temos Pedro la saludó. Próximo exemplo. El policía multó a vosotros. Primeiro passo, identificar o verbo. Segundo passo, fazer perguntas ao verbo. E como resposta nós temos El policía os multó. Próximo exemplo. Ellas han elogiado los poemas. Primeiro passo é você identificar o verbo. Segundo passo é fazer perguntas ao verbo. E como resposta nós temos Ellas los han elogiado. Ok, pessoal, isso por hoje. Curta nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para ficar atualizado. E entre também em nosso site, que está aqui abaixo. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para você praticar. Bons estudos e até mais!